quero começar dizendo o seguinte para vocês: Deus tem um padrão para os seus filhos. Deus tem um padrão para os seus filhos. E este padrão a gente não consegue de uma forma automática. Tem um preço. E não é um preço pequeno. Esse padrão é algo que requer de nossa parte um esforço. Está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O padrão de Deus é este: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. De repente você pode pensar e até dizer, mas esse texto está lá no Velho Testamento. Sim, mas também está no Novo Testamento. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: se pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Embora a gente saiba, de antemão, que não vamos ser santo na essência da palavra. Porque santo na essência da palavra só existe um, o Senhor. Porém, o Senhor requer da gente uma santidade no sentido de que, cada dia que se passe, se cumpra em nós o que está lá em Provérbios. A vida do justo é como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Isso significa o quê? Que eu devo ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, e assim sucessivamente. Todos nós que somos salvos na pessoa de Jesus, não devemos nos contentar com o presente, devemos nos procurar sempre melhorar para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Também quero dizer que isto não tem nada a ver com a salvação. A salvação é um presente de Deus, não vem de obras, não vem de nós, para que ninguém se glorie. A salvação é uma dádiva, é um presente do Senhor, e a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Porém, o salvo pela graça, ele tem prazer em satisfazer e em procurar fazer a vontade do Senhor. Amém? Sentado como você está, 1 João capítulo 2. Esse é o padrão de Deus. Primeiro versículo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu ia até falar sobre outro assunto hoje, mas esse texto me questionou muito. Falou muito, e eu disse: Senhor, nós vamos nesse texto de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Os filhos de Deus são aqueles que um dia invocaram Jesus como Senhor, como Salvador. 1 João 2,1 nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está na tela, Fagner? Beleza. Se por acaso tiver alguém que não está com a Bíblia, você pode acompanhar na tela, viu? 1 João 2,1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus espera e Deus nos orienta que a gente não peque. O salvo deve ter uma vida que glorifique a Deus em não pecar. Você pode estar aí pensando, você pode até estar imaginando, mas todo mundo peca. Sim, Deus sabe que todo mundo peca. Deus sabe. E Ele já revelou. No versículo anterior, que é o primeiro, que é o último versículo do capítulo 1, o último, penúltimo, antepenúltimo, o Senhor nos diz no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sim, Deus sabe que todos nós pecamos, mas Ele tem um padrão, e o padrão dele é este: não pequeis. Se o salvo, eu, você, ou qualquer um cristão, eu ou você ou qualquer um salvo na pessoa de Jesus, andar deliberadamente em pecado, depois de ter invocado Jesus como Senhor, como Salvador, a gente sabe que a Bíblia nos revela que não seríamos condenados. Sim, mas o preço do castigo será grande. Não pense que depois que a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, não haverá consequência. Sim, há uma grande diferença entre pecado e pecado com respeito à consequência.
Há pecado que é fora do corpo, e há pecado que é no corpo. O apóstolo São Paulo nos ensina que aquele que peca contra o seu próprio corpo, aquele que se prostitui, aquele que peca na área sexual, está pecando contra o seu próprio corpo. E a Bíblia, por si só, se explica. Quando a gente lê algumas passagens que nem precisa explicação, a gente já entende. Escute bem, quem quer que seja, que depois de salvo, tem uma vida deliberada em pecado, se prepare para o que vem. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não podemos e nem devemos brincar. Se andarmos deliberadamente no pecado, vamos nos preparar, que a consequência virá. Existem as leis de Deus que estão determinadas, e dentre elas eu posso citar: aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. E esta lei não falha. Como cristão, nós temos Deus que nos revela que julga o seu povo. Não no sentido de condenação ou salvação, mas no sentido de disciplina, de repreensão. Amém? Não esqueçamos que o padrão é este: filhinhos meus, 1 João 2:1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, não é para viver pecando, mas se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus, o seu sacrifício é capaz de salvar o mundo inteiro. Agora, não podemos e nem devemos deixar de levar em consideração. Se conhecemos, se temos a sabedoria que Deus nos deu, de conhecer, de ter Jesus como Senhor, como Salvador, e viver deliberadamente, coisas terríveis poderão acontecer. Tipo, Paulo escreve para a igreja de Corintos, e ficou registrado para nós, que um certo jovem cometeu um determinado pecado, e por conta desse pecado, este jovem foi entregue a Satanás para a destruição da sua carne, mas o espírito dele estava salvo no dia do Senhor. Veja que situação: um cristão, um irmão nosso na fé. Também está registrado para exemplo nosso, que um casal chamado Ananias e Safira chegou no templo e mentiu. Mentiu para os apóstolos, mentiu para Deus, mentiu para o Espírito Santo, mentiu para a igreja, dizendo algo que não era verídico, e, consequentemente, morreu um. Pouco tempo depois morreu o outro no mesmo dia e foram sepultados. Sabe por quê? Porque Deus os puniu. Estamos aqui como salvos na pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Porém, não podemos e não devemos deixar de levar em consideração as advertências de Deus para o seu povo. Estamos hoje numa época onde o evangelho está sendo pregado de uma forma completamente, às vezes, equivocada. Só mostrando o lado bom, o lado bom, o lado bom, o lado bom. O evangelho tem o lado bom? Tem. Mas também tem o outro lado que a gente não pode deixar de levar em consideração. Paulo nos adverte em Romanos 11:22, considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. Não podemos esquecer, Deus é bom, amém?
Mas Deus também é severo. Deus é bom, mas Deus também é severo. E aqui está escrito: nós conhecemos a Deus? Eu acredito que sim. Nós conhecemos Jesus? Eu acredito que sim. Se eu fosse perguntar a todos que estão aqui, a resposta seria positiva. Eu sei disso. No versículo 3 de 1 João capítulo 2 está escrito: ora, sabemos que temos conhecimento por isso. Nós sabemos que conhecemos a Deus, nós sabemos que conhecemos o Senhor, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Nós sabemos que conhecemos a Deus se guardarmos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são penosos, os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas se não houver um esforço de nossa parte, se não houver um querer de nossa parte, se não houver uma dedicação de nossa parte, não vamos chegar lá. Versículo 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é. E Deus está escrevendo isso aqui para a igreja, para nós, para os salvos, para os remidos. A prova, a autenticidade de que nós somos é a gente procurar viver e andar de acordo com a palavra do Senhor. Amém, amados? Amém? Então é assim que a gente deve procurar ser como cristão, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. No versículo 5, o Senhor nos diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Se alguém está em Deus, esse alguém ama, porque Deus é amor. Amém? Aquele que está em Deus ama, porque Deus é amor. É impossível alguém estar em Deus e não amar, porque nesta mesma carta, João nos revela que aquele que está em Deus recebe dele o Espírito, a unção do Espírito, e isso faz com que a gente seja diferente. Paulo revela que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E quando a gente fala a respeito de amar, às vezes a gente pensa, às vezes a gente acha que amar é apenas um sentimento. Amar também é, irmão, mandamento. Jesus disse: amai vossos inimigos. Olha, como é que a gente vai ter sentimento por um inimigo? A gente só pode amar porque o Senhor ordena, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se a gente não ama, como é que o povo vai perceber a diferença? Só pode perceber a diferença se a gente procurar andar e viver de acordo como Jesus andou e viveu. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus nunca andou desprezando, abandonando quem quer que seja. Não, aqueles que o procuravam, aqueles que estavam à procura dele, ele estava sempre de braços abertos para receber. Mas aqueles que andavam e viviam no pecado, ele não tinha vergonha, ele não tinha temor em dizer: raça de víboras, hipócritas, fariseus. Ele disse muitas vezes. No versículo de número 5, a gente vai ler mais uma vez: entretanto, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. A palavra de Deus é a orientação dele para nós, é a direção dele para que a gente possa andar e viver aqui na terra de conformidade com os seus preceitos, de conformidade com a sua vontade. No Salmo 119, 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Amém? Glória a Deus. Por isso que no versículo 6, João diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Todos nós que estamos aqui, confessamos que estamos nele. Testificamos que estamos nele. Sim, quem sou eu para questionar quem quer que seja? Nós estamos nele, amém? Agora, como é que a gente deve proceder? Andar de conformidade, assim como ele andou. Por isso que o padrão é este: filhinhos, não pequeis. O único que andou nesse patamar, o único que andou e nunca pecou, chama-se Jesus. Mas nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Diz alguns que isso significa pequenos Cristo, que procura andar de conformidade com os seus ensinamentos. E Jesus disse: aprendei de quem? De mim. Aí a questão vem, a pergunta vem: como é que nós estamos andando? Como é o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso viver?
Se parece com a orientação? Se aproxima de Jesus? Se não, que cada um faça uma reflexão na sua própria vida e diga: Senhor, me ajuda. E Ele está pronto para ajudar. Ele é o advogado que está lá junto de Deus, intercedendo por nós. E se precisamos, necessitamos de ajuda, Ele está pronto para nos ajudar. Hebreus 13:6 está escrito: ousemos dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim também como ele andou. E agora vem o versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, a palavra que nós ouvimos, a palavra que nós lemos, a palavra que nós acreditamos. Nós falamos aqui em forma de louvor. João viu uma série de coisas e no final a gente disse: eu também espero ver. Olha, a gente disse: eu também espero ver. Como é o nosso proceder? Quando Deus nos chamou, quando Deus nos salvou, não foi para a gente andar e viver de conformidade com o que eu penso, de conformidade com o que eu acho, de conformidade com o que eu quero. Não. Quando a gente se rende ao Senhor, quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente invoca Ele como Senhor, como Salvador, o eu deixa de ter poder. O eu já não prevalece. O que prevalece agora em nossas vidas é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus não é só Salvador, Ele é também Senhor. Paulo diz em Romanos 10:9: se tu, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, se tu, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus é o Salvador daqueles que o declara, daqueles que o têm como Senhor da sua vida. Está registrado. Está registrado. No dia da prestação de conta, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, vai se dobrar diante de Jesus e dizer: tu és o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. A igreja, os salvos, já diz isso aqui na terra, mas não é só dizer que tem validade. Não é só dizer que tem validade, porque o próprio Senhor Jesus deixou escrito, deixou revelado. Mateus 7:21, naquele dia muitos hão de dizer: Senhor, Senhor, no teu nome fizemos isto, fizemos aquilo. Olha, muitos hão de dizer: Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. A igreja do Senhor Jesus, ela é santa, não pelos seus próprios méritos, mas porque Jesus a santificou com o seu sangue. E Ele requer da igreja que a gente procure ter uma vida santa para o seu louvor e para a sua glória. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio ouviste. Este mandamento antigo é a palavra de Deus. Versículo 8: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. As trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aí eu volto para Provérbios 4:18. A vida do justo é como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. A nossa vida deve ser uma vida para o louvor e para a glória do Senhor. Cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor, para a glória, para a honra, para o louvor do Senhor Jesus. Eu orno a repetir: nada disto tem a ver com a salvação. Tudo isso tem a ver com a nossa conduta de salvo. Somos salvos não pelas obras, mas somos salvos para as obras. Somos salvos não pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Como diz Efésios 2:10, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? E Deus não vai descer, Jesus não vai descer, um anjo não vai descer para dizer: é por aqui, é por ali. Não, sim, está aqui escrito.
Está aqui escrito a palavra do Senhor. A gente precisa conhecer, precisa ouvir, precisa crer para pôr em prática. Jesus fez até uma comparação lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 47 e 48. Aquele que ouve a minha palavra e o guarda. Ele fez essa comparação mostrando que aquele que guarda é feito uma pessoa que edificou uma casa sobre a rocha. Veio o temporal, veio o vendaval, veio a tempestade, veio o rio, veio a chuva. Permaneceu em pé, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é semelhante a uma casa que foi edificada sobre a areia. No primeiro sopro, na primeira tempestade, na primeira chuva, cai, desaba. Por quê? Porque não foi edificado sobre a rocha. Não foi edificado sobre a palavra. Meu irmão, minha irmã, procure na sua vida cotidiana praticar a palavra. Amém? Procure praticar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Todavia, no versículo 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha, o Senhor, Ele mostra de uma maneira muito clara. Aquele que diz está na luz. Nós estamos aqui, nós declaramos, e não só nós, como muita gente no Brasil, muita gente no mundo declara que está em Jesus. Nosso país é um país que se declara cristão. Segundo pesquisa, mais de 80% dos brasileiros se declara cristão, que significa seguidor de Cristo. Mas olha o que é que o Senhor nos diz. Aquele que diz que está na luz, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Nossa relação com o próximo, nossa relação com o irmão, nossa relação com as pessoas, comprova o que nós somos. Comprova o que nós somos. Jesus, quando ele estava perto de ser crucificado, ele mandou escrever, ele disse e ficou registrado: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, vocês vão provar que sois de fato meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, vocês vão provar que são de fato meus discípulos. Aí agora a gente faz aquela pergunta para nós mesmos. Eu amo? Eu procuro amar? Amar quem a gente gosta não tem muita dificuldade. Amar o nosso cônjuge, amar nossos filhos, amar aquelas pessoas que são queridas, não tem dificuldade. Mas Jesus não disse que é para amar aqueles que nos amam. Jesus disse que é para amar. Amar é um mandamento. Amém? Amar é um mandamento. Não é apenas um sentimento. Você precisa amar até as pessoas que não prestam aos nossos olhos. Mas a gente precisa amar. E se a gente não ama, a coisa é mais séria do que a gente pensa. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz que ama seu irmão, aquele que diz que ama, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Este mesmo João, ele nos diz, lá no capítulo 4, versículo 19 e 20. Se alguém disser que ama a Deus, que não vê, e não ama seu irmão a quem vê, não é verdade. Porque se eu não amo a quem vejo, como é que eu posso amar quem eu não vejo? A prova de que nós amamos a Deus é a maneira que tratamos o semelhante. Quem quer que seja. Quem quer que seja. Jesus até falou sobre isso e de repente questionaram ele. Quem é o meu próximo para que a gente possa amar? E todos nós, imagino, que conhecem aquela história do homem que foi assaltado, que foi espancado e ficou quase morto na estrada. E passou um sacerdote, e passou um levita, e fez de conta que não viu, e fez de conta que nem conhecia, e fez de conta que nem estava ninguém ali. Talvez tivesse compromisso no templo, naquele dia, naquela hora, mas de repente passa um samaritano, passa uma pessoa que não tinha nada a ver com os judeus, e para, e cuida daquela pessoa, põe no seu animal, leva para um lugar onde poderia ser tratado, chega lá, paga as despesas, e diz, se tiver algum custo a mais, na volta eu venho e pago. E Jesus pergunta, quem dos três amou aquele próximo? Com quem nós parecemos?
Com o sacerdote? Com o levita? Ou com o samaritano? Com quem a gente se parece? Como é que nós temos procedido? Como é que nós temos agido para com aqueles carentes, aqueles pequenos, aqueles que precisam, aqueles que estão aí desprezados, abandonados? Se nós que somos a igreja, se nós que declaramos cristão, não amamos, não temos consideração, não levamos em conta, quem poderá fazer alguma coisa? O mundo está aí. O mundo está aí precisando da luz, precisando da salvação, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda. E quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Mas ultimamente nós estamos nos alimentando de palavras que são boas, sim, não tem dúvida, são boas, mas as palavras estão voltadas muito para o eu, para o meu, para o eu, para o meu. Estamos esquecendo dos outros. Estamos esquecendo das pessoas. O Evangelho é uma mensagem de boas novas, não para quem já é salvo, mas para quem precisa. Jesus disse em certa ocasião: eu não vim buscar ninguém justo, eu vim buscar pecadores arrependidos. Os sãos não precisam de médicos, quem precisa são os enfermos. A igreja, os salvos, não precisam mais de salvação, porque já são salvos, mas precisam ser luz, precisa brilhar, para poder ganhar, para poder salvar quem está nas trevas. Mas estamos preocupados em ser, estamos preocupados em ter, e até parece que quem é e quem tem é quem é abençoado por Deus. Meu Deus, vamos parar um pouquinho e vamos pensar na igreja primitiva. Vamos pensar nos apóstolos, homens de Deus, pedindo esmolas, e o povo passava e dava esmola a ele. Mas na vez dos apóstolos, eles chegaram e disseram: a gente não tem para te dar nada, mas uma coisa nós temos, em nome de Jesus, levanta e anda. O mundo tem dinheiro para te dar, mas a gente não tem dinheiro para te dar, mas nós temos o melhor, a salvação. E o que é que nós, o que é que eu, o que é que você, o que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa preocupação com os outros lá fora? Tenho percebido e vou cobrar da minha parte também, estou sendo cobrado por Deus também. Estamos no mês de agosto, já no finalzinho, já passamos da quinzena. Durante este ano, que esforço eu fiz, que esforço você fez, que esforço nós fizemos para trazer um visitante para a igreja. Que esforço. Que esforço nós fizemos. O que é que nós temos feito para salvar uma vida? Tenho quase 50 anos de crente. Você tem quase 10, ou mais de 10, ou quase 5, ou mais de 5. Você tem o seu tempo de crente. Quantas vidas nós temos ganho? Ou a preocupação é só eu? Ou a preocupação é ter, ser? Os apóstolos, os irmãos, eles viviam de uma maneira que entre eles havia uma unidade. Havia tudo em comum entre eles. Era para sofrer, estavam juntos. Era para padecer, estavam juntos. Eles estavam juntos, de mão dadas. Sofrendo, mas não negavam sua fé. Falavam de Jesus em qualquer ocasião, em qualquer momento, em qualquer oportunidade. Ou será que eu, que você, no trabalho onde estamos, não temos nem coragem de dizer: eu sou crente na pessoa de Jesus? Ou será que eu e você estamos vivendo uma vida que não tem diferença? Porque talvez seja esse o motivo de nossas vidas. Talvez seja esse o meu, o seu, o nosso motivo da gente não ter forças para falar.
Porque para falar tem que ter autoridade. Para falar tem que ter vida. Tem que ser. Não é só falar. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Muitas e muitas vezes tomamos conhecimento, muitas e muitas vezes somos informados, muitas e muitas vezes temos ciência de pessoas que se declaram cristãos, que nem se fala com os irmãos de sangue. Às vezes o pai, às vezes a mãe. O que é que eu vim fazer na igreja hoje? Talvez você esteja aí pensando. Eu não podia ter ficado em casa, eu estava livre dessa. Mas Deus nos cobra. Deus nos cobra. Porque o evangelho não é só essa história de um lado, não. O evangelho, ele é na sua essência. Eu não estou aqui pegando texto isolado, eu estou aqui meditando numa passagem textual. Porque não tem como a gente fugir da realidade. Precisamos comprovar o que somos, o que falamos. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Amar é cuidar, é zelar, é respeitar, é considerar. Não é querer que a pessoa seja igual a você, igual a mim, não. Cada um é do seu jeito, cada um é da sua maneira. Mas o amor de Deus nos constrange, como escreve, como disse e ficou registrado o apóstolo Paulo. O amor de Deus nos constrange, estando nós mortos em Cristo, devemos viver para aqueles que estão também em Cristo Jesus, não mais para nós. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João, tu escreveu para quem, João? Nós, irmãos, necessitamos parar um pouquinho e mastigar com mais carinho, com mais dedicação a palavra do Senhor e procurar pôr em prática. Amém, irmãos? Que tipo de cristianismo eu, você, que tipo de cristianismo nós somos? Nós praticamos? Vez por outra eu fico pensando, vez por outra eu fico matutando, vez por outra eu fico meditando. Brasil, 80 e tantos % dos seus habitantes são cristãos. Era para ser o país mais santo do mundo. Era para ser o país mais santo do mundo. Se nós temos um potencial desse, que não é verdade, a gente sabe que não é verdade, porque se declarar não é verdade, não é só declarar, é ser. E o inimigo quer fazer por onde eu e você entenda que só precisa falar. Só precisa falar. Só precisa dizer. Não, o falar, o dizer é o primeiro passo. É o primeiro passo daquele que realmente é salvo, porque a sua satisfação, o seu prazer, é onde está falar de quem? De quem lhe salvou, de quem lhe perdoou, de quem deu vida eterna, de Jesus. Como é que se imagina, como é que se pode conceber a pessoa dizer que é um salvo na pessoa de Jesus, de não ter prazer de falar dele? Não tem como. Não tem como. A banda Manancial, ela canta um louvor, eu já contei aqui para vocês algumas vezes, que o cantor diz: se for para falar de Jesus, pode me chamar que eu estou lá. Agora, se for para falar do irmão, não me chame, porque eu não vou. Agora, se é para falar de Jesus, pode me chamar que eu estou lá. Nosso prazer, a nossa alegria é Jesus. Nosso prazer, nossa alegria é ligar o nosso som
que botar música, que louve, que glorifique, que exalte Jesus. Nosso prazer, nossa alegria é andar, é viver com pessoas que glorificam, exaltam ao nosso Senhor Jesus. O nosso prazer está falando dele, é falar do que ele fez por nós. Me recordo daquele jovem que Jesus libertou ele e queria seguir Jesus. Jesus, não, volta, vai para os teus e conta a eles o que Deus fez por você. Precisamos testificar do que Deus fez em nossas vidas. Agora, se não tem diferença, o que é que eu vou testificar? Se não tem diferença, o que é que eu vou falar? Para ser desse jeito? Para ser desse jeito? Aquele, porém, que odeia seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se a igreja entendesse, se a igreja aprendesse, se a igreja colocasse em prática o que Paulo escreve, nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não suporto ele, eu não suporto ela. Para um pouquinho e pensa, tua luta, tua guerra, tua batalha, não é contra ele, não é contra ela, é contra as forças do mal. Não é contra o sangue, contra a carne. A gente precisa amar, cuidar, tratar, zelar, fazer o possível para ganhá-los para Jesus. Não adianta a gente querer cobrar dos outros o que eles não podem dar. Só podem ser transformados quem tem de fato um encontro com Jesus. Então o que é que a gente pode fazer por aqueles que estão nas trevas? Apresentar Jesus, aquele que pode transformar, aquele que pode salvar, aquele que pode libertar, aquele que é Senhor nos céus e na terra. Só Ele. Não é a gente ficar de mal, não é a gente ficar intrigado, não, de maneira nenhuma. Essa semana eu assisti um testemunho fantástico de uma missionária. De uma missionária que desde cedo ela entregou sua vida a Jesus e foi ser missionária pelo mundo. E ela conta que teve a oportunidade de conversar com um cidadão que foi preso durante 20 e tantos anos. E durante 20 e tantos anos, muito tempo ele ficou de joelho, sem poder sentar, sem poder levantar. Sofrendo, apanhando. E cada vez que ele tinha a oportunidade de negar sua fé, ele não negava, quebrava os seus dentes e não permitia nem que ele colocasse os dentes para fora. E um determinado dia, uma determinada hora, os soldados olhavam para eles e diziam, não olhe para mim desse jeito, não olhe para mim desse jeito, porque eu não aguento. Porque ele olhava com o amor de Jesus, ele olhava com o olhar de Jesus, porque ele sabia que ali estava não aquele homem usando, destruindo, querendo acabar a sua fé. Mas a gente vive no contexto que a pessoa não pode nem olhar para a gente de cara feia, que a gente já não quer conversa, já não quer acordo, já não quer nada. Cadê o amor? Jesus, ele foi atrás de uma prostituta, uma mulher que já tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela. E Jesus fez questão de parar no ponto onde ele sabia que ela ia aparecer. E Jesus foi. E Jesus foi. E aquela mulher, conhecida como a mulher samaritana, se tornou a primeira missionária na cidade de Samaria. Jesus nos surpreende. Jesus nos surpreende. Talvez você nunca percebeu o que eu vou dizer agora. Talvez você nunca atentou para o que eu vou dizer agora. Na genealogia de Jesus não entra mulheres, só entra homens. Observa com carinho. Mas quando você observar com carinho, você vai encontrar 4 mulheres. O nome de 4 mulheres. Você vai encontrar o nome de 4 mulheres. Uma delas, Raabe, prostituta. Outra dela, Tamar, se prostituiu com o seu próprio sogro. Outra dela, Noemi, que não era judaica. Mas Deus fez questão do nome delas estarem lá em Mateus, está lá a relação com o nome delas. Deus mostrando aos homens, mostrando a nós, mostrando a todo mundo que Ele não faz acepção de pessoas. E se Ele não faz, a gente também não pode fazer. Não é porque meu vizinho, não é porque meu irmão, não é porque meu pai, não é porque minha mãe, não é porque meu filho vive na droga, vive no pecado, vive na desgraça, que a gente vai abandonar. Não, é ele, é ela que a gente tem que amar mais ainda do que os outros. Façamos uma reflexão e cobre
a você mesmo. Tenho levado, cadê para a igreja, meus amigos? Preparo uma mensagem evangelística nos domingos à noite. Cadê os visitantes? Cadê os visitantes? Era para a gente ficar em pé e a igreja ficar cheia de visitantes. E não é fácil trazer, não é simples trazer. É preciso haver dedicação, é preciso haver amor, é preciso haver carinho, é preciso haver muito esforço. Cadê as visitas? Quantas visitas nós temos feito na casa de pessoas que não são crentes? Devemos visitar os crentes? Sim, claro. Mas não podemos esquecer daqueles que estão precisando, se afogando, morrendo. Como é que eu me declaro que amo a Deus? Me declaro, eu amo ao Senhor. E o que temos feito? Pelo homem que foi criado à semelhança do Senhor. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E João continua: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Olha que coisa linda. Como é bom a gente saber que nossos pecados foram perdoados. Como é maravilhoso a gente saber que nosso nome está escrito no livro da vida. Como é gostoso a gente saber que somos salvos na pessoa de Jesus. Como é gostoso a gente saber que se fechar os olhos hoje, estaremos nos braços do Senhor. Como é bom a gente saber disso. Mas o mundo, quem vai dizer a eles? Quem vai pregar para eles? As portas cada vez mais estão se fechando. As dificuldades cada vez mais vão aumentarem. Vai se cumprir o que Jesus predisse, que não vai ser tão fácil, tão simples assumir um compromisso com Ele. Um certo pastor, ele disse ultimamente que Deus vai permitir certas coisas na nossa nação para que os verdadeiros apareçam. Os verdadeiros apareçam. Porque há muitos que estão no mundo pensando que são, falando que são, mas na hora que a coisa apertar, na hora que a coisa complicar, na hora que a coisa chegar no ponto das pessoas ter que assumir um compromisso que custe até a própria sua vida, aí a coisa pega. Aí a coisa pega. Estamos aqui nessa noite, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se a gente quiser, passa a noite aqui. É só diminuir o som ou desligar o som. A gente faz um culto aqui, não tem problema nenhum. Mas tem lugares, e não poucos, que não se pode se reunir como nós estamos aqui reunidos nessa noite. Que ficam escondidos debaixo de caverna, debaixo de lugares que ninguém pode saber que ali tem um grupo de crentes que, se souber, vão morrer, vão ser presos, vão ser torturados. E a gente se preocupado com o quê? Com ter, com ser. O padrão de Deus é não pecar. Não pequeis. Esse é o padrão do Senhor. E para isso, eu, você, precisamos vigiar. O tentador está aí, tentando todo mundo. Jesus disse, através de Pedro, vigiai. Jesus disse diversas vezes, vigiai. Ficou registrado diversas vezes, vigiai. Pais, versículo 13, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus permanece em vós. Estão tentando modificar até a palavra. Alguns lugares já são proibidos falar da palavra. E não é longe. É no nosso país mesmo. Em alguns estabelecimentos já é proibido. Em alguns lugares já é proibido. E a coisa está funelando.
A coisa está sendo complicada. As coisas vão ficar de um jeito que a igreja tem que assumir. Jesus, ou Jesus, não tem outra opção. O que a gente não pode é viver de acordo com o mundo. A Bíblia faz questão de falar dos mundanos, aqueles que vivem de acordo com o mundo. Onde está seu coração? Deus nos estimula, Deus nos ensina, Deus nos leva a que a gente ame ao próximo. É assim que Deus tem nos orientado. É assim que o Senhor nos trata. Porém, Ele nos adverte: não ameis o quê? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele nos adverte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Assim como o mundo me odiou, também vão odiar vocês. Paulo diz que aquele que quer viver em Cristo piedosamente será perseguido. O apóstolo São Pedro nos revela que a graça do Senhor Jesus está revelada, que o sofrimento se cumpre não só na minha e na sua vida, mas na vida de todos os cristãos espalhados pelo mundo inteiro. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:29, nos foi dado a graça de não só crer em Jesus, mas também de sofrer por Jesus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E João continua: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Essas coisas que o mundo oferece, essas coisas passageiras, essas coisas efêmeras, essas coisas que o mundo nos proporciona, que são boas, que são atraentes, que são gostosas, que são deleitosas para a carne, não procede de Deus. A nossa vida como cristão é uma luta entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Se alimentamos a carne, vamos estar amando as coisas do mundo. Se alimentarmos o espírito, não vamos amar as coisas do mundo, vamos amar as coisas de Deus. E se cumprirá em nós o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3: se já morreste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra. Ou seja, a prioridade é as coisas de Deus. A prioridade são as coisas do Senhor. E Jesus foi muito claro lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que ele menciona, que são necessárias para a nossa sobrevivência, ele disse que acrescentaria. Mas, o que é que tem sido prioridade em minha vida, em tua vida? Eu estou aqui também nos colocando no mesmo patamar. Qual tem sido a nossa prioridade? Estamos dando mais valor às coisas de Deus ou às coisas do mundo? Amamos como Deus quer que ame, não amamos o que Deus quer que não amemos? Para quem não sabe, versículo 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo passa. Pedro, na segunda carta, que é uma carta escatológica, ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Essa terra e esse céu que agora existe, está preparado
para o dia do juízo, para o dia do fogo. Agora o Senhor nos prometeu um novo céu, uma nova terra, nos quais habita justiça. Onde está o teu? Onde está o meu? Onde está o nosso coração? Essa noite é uma noite para a gente sair daqui pensando, refletindo. Que cristianismo eu tenho? Você tem que falar para você mesmo. Que cristianismo eu tenho vivido? Que cristianismo eu tenho vivido? Tem se cumprido na minha vida o que Jesus disse? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Continua Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Essas palavras se cumpriram na vida dos apóstolos, se cumpriram na vida da igreja primitiva, se cumpriu na história da igreja medieval. E por que hoje é diferente? Hoje, ser evangélico, ser cristão é ter. Ser evangélico, ser cristão é ser. Acho que muita gente está equivocada. Acho que muita gente está equivocada. Porque eu me recordo agora das palavras de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Se tem um texto na palavra de Deus, se tem um texto na Bíblia Sagrada que me questiona e que me deixa sem resposta, esse é um deles. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Claro e evidente que ele não está falando da fé no sentido generalizada. Porque fé todo mundo tem. Cada um tem uma fé numa coisa diferente da outra. Mas o que ele está falando aqui é a fé salvadora. Aquela fé que Paulo disse em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Será que nós estamos de fato crendo, acreditando no que está escrito, crendo, acreditando na palavra do Senhor? Será que a gente pode bater no peito e dizer nossas as palavras, como disse o cantor? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? Ela está centralizada em Jesus. E ele, quando falou de cruz, ele disse: quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, ele não obriga ninguém, ele não força ninguém, mas ele diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, siga-me. Pegue a sua cruz, siga-me. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Nessa noite, para que a gente saia daqui para casa meditando e pensando: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Põe na tela aí, Wagner, para a gente terminar. Vamos nos colocar em pé. 1 João 2:1. Pronto, vamos juntos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mais uma vez. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sai daqui dessa noite sabendo que esta é a vontade de Deus para nós. Filhinhos, não pequeis.